que serve o jejum? O jejum, ele serve nada mais do que para poder preparar a sua mente, tá bom? Então, quando você jejua, a sua mente ela fica fértil. Para quê? Para as revelações de Deus, para as visões. A sua mente fica sensível ao toque, à voz do Espírito Santo. E é por isso que você tem que jejuar. Se você quer aumentar o seu nível espiritual, você tem que aprender a jejuar. Ok? Então a primeira coisa que o jejum vai fazer na sua vida, no seu interior, é que ele vai preparar a sua mente para as revelações e visões. Ok? Vai abrir seu entendimento para a palavra. O jejum ele tem o objetivo, sabe do quê? De mortificar. Irmão Vitor, o que é mortificar? É você tirar força, é você reduzir a força da sua carne. Então todas as pessoas que jejuam são pessoas que estão com vontade de deixar para trás suas vontades para fazer a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. O Jonas foi pregar em Nínive. E na sua mensagem, o resultado da sua mensagem foi com que pessoas começassem a jejuar. O povo de Nínive começou a fazer um jejum porque eles queriam parar com aquela vida para agradar o Senhor. Então eles usaram o jejum como uma ferramenta de mortificar as suas vontades da carne. Para quê? Para agradar o Senhor. Então se você quer crescer espiritualmente, você precisa começar a jejuar. Esse é o primeiro grande segredo. Se você tem problemas na sua vida que você não consegue parar de cometer certos pecados, tem barreiras espirituais, vícios, palavras que você não consegue parar de falar, você precisa jejuar. Somente através do jejum que você vai conseguir renunciar à sua vontade para fazer a vontade do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante, querido. Você quer ser liberto para ser usado por Deus? É muito importante você jejuar. É muito importante você aprender os segredos do jejum e quais são as bênçãos que vem sobre a vida daquele que jejua corretamente. Muita gente jejua, mas poucos sabem os segredos do jejum. Para jejuar corretamente segundo a palavra do Senhor. E é por isso que você está aqui, porque você vai aprender hoje os segredos do poder do jejum e da oração. Então você já aprendeu aqui, olha só, que o jejum, ele prepara a sua mente, deixa a sua mente fértil para as revelações, visões de Deus, e você fica sensível ao Espírito Santo. E o jejum, ele mortifica a sua carne, para que você esteja pronto para ser usado por Deus. O que eu faço para poder começar a jejuar? Primeira coisa, você tem que entender. Todo jejum, ele começa com um propósito. Qual é o propósito do seu jejum? A Bíblia diz que o jejum ele tem 3 objetivos. Você quer aprender quais são os 3 objetivos do jejum? É o seguinte, o jejum ele tem 3 objetivos, tá bom? O jejum ele tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é que o jejum ele serve para romper as ligaduras da impiedade. Tá bom? Então, irmão Vitor, o que são ligaduras da impiedade? São pecados, são hábitos pecaminosos que acabam desagradando a Deus e ao Espírito Santo. E é para isso que serve o jejum, para você quebrar com esses hábitos, esses costumes que te fazem ficar preso e não crescer espiritualmente. Então, o primeiro objetivo do jejum é você romper com as ligaduras da impiedade. O segundo objetivo do jejum é você despedaçar o jugo. Irmão Vitor, o que era o jugo? O jugo, gente, era um instrumento colocado em animais, no boi ou na vaca, para ele arar a terra. E o animal ficava preso àquele jugo. E ele tinha que trabalhar ali de uma maneira forçada, mesmo se ele estivesse cansado. Então, a Bíblia diz que o jejum serve para você quebrar o jugo, despedaçar o jugo. Então, pessoas que estão presas em situações, problemas, enfermidades, endemoniadas, o jejum ele tem a função de quebrar o jugo da sua vida, das pessoas que estão à sua volta. Okay? E o terceiro objetivo do jejum é que ele liberta os oprimidos. Ok? Então, foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Olha, tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Jesus estava dizendo que o jejum e a oração é uma maneira da gente buscar o poder de Deus, a presença do Senhor, para que a gente seja mais fortalecido para sermos usados para libertar pessoas de enfermidades, de demônios, de coisas que estão prendendo elas no mundo espiritual. Então você já aprendeu aqui nessa aula que todo jejum começa com um propósito e o jejum tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é romper com as ligaduras da impiedade. O segundo objetivo é despedaçar o jugo e o terceiro objetivo é libertar os oprimidos. Amém? Isso é muito importante. Você tem que entender
que quando você aprende para que serve o jejum, você vai fazer o jejum já com o objetivo correto. Ah, vou fazer o jejum para mim poder romper com alguma ligadura da impiedade na minha vida, algum pecado que eu não consigo parar de cometer. Ou, não, vou fazer um jejum para despedaçar o jugo. Tem coisas na minha vida que estão presas, sonhos que não vão para frente, não consigo arrumar um emprego, não consigo mudar algumas situações na minha vida, então você faz o jejum para despedaçar todo o jugo. Ou você quer jejuar para poder ser usado por Deus, porque você vai pregar, você vai no lugar onde tem alguma pessoa endemoniada, uma pessoa que está doente, você vai então jejuar para libertar os oprimidos que estão presos no mundo espiritual, porque o diabo lhe prende as pessoas. Amém? Então perguntando aqui, o que é libertar os oprimidos? Jesus disse, olha, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Oprimidos são as pessoas que estão presas nas mãos do diabo. Exemplo, o gadareno. O gadareno, ele era oprimido por aqueles demônios, por aquela legião de demônios, ok? E ele foi liberto por Jesus, tá bom? Isso é muito importante você aprender. Sim, você também pode fazer jejum por você mesmo, foi como eu disse. Você pode fazer um jejum para romper as ligaduras da impiedade, despedaçar o jugo na sua vida. Essa parte de libertar os oprimidos é em referência a você ser usado para poder abençoar outras pessoas, tá bom? Bom, Vitor, tem hora certa para fazer jejum? Na Bíblia, só tem jejum de um dia para mais, não tem jejum de horas. Eu não vi na Bíblia jejum de horas, ok? Mas o que acontece? Deus está mais preocupado com a intenção do seu coração do que com o tempo. Tem pessoas que não conseguem fazer jejum de um dia inteiro. Então faça o jejum conforme você propôs no seu coração. Mas faça um jejum que realmente agrada a Deus. Não cometa erros no seu jejum. Irmão Vitor, quais são os erros que eu não posso cometer no meu jejum? Você não pode jejuar para os seus próprios interesses. Como assim, irmão Vitor? Você jejua, mas você fica trabalhando lá o dia inteiro. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não intercede, você não adora, você não medita na palavra, você só busca os seus próprios interesses. E jejum sem oração e sem meditação na palavra é a mesma coisa que dieta. Ok? Então para de fazer dieta. Quando você jejuar, busque se dedicar às coisas espirituais. Não vai ficar assistindo televisão. O cara quer jejuar e quer ficar só assistindo TV, jogando videogame. Não, cara. Mexendo no celular. Quando você for jejuar, dedique-se às coisas espirituais. Irmão Vitor, posso mexer no celular? Se você for mexer no seu celular para você ver uma palavra, ler a Bíblia, para você mexer no seu celular, para você ouvir uma pregação, beleza. Agora você mexer no celular para você ficar olhando coisas nada a ver, lá vídeos nada a ver que não edificam a sua vida, você não está fazendo o jejum corretamente. Segunda coisa, você tem que entender que o jejum não é para você apenas ficar orando. Como assim, Vitor? Não é só você ficar só orando e com fome. Não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus durante o jejum é quando você ora, jejua, né? Que você fica um período com fome e você faz boas obras. Isso aqui ninguém ensina pra vocês. Isso aqui é um segredo. Você não vai ficar salvo a live, hein, gente? Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assistiu. Então, olha só. O jejum, quando você ora e você fica um período sem comer, e essa comida que você não comeu, você faz boas obras, você doa essa comida. A gente vê lá em Isaías 58 que Deus diz que Ele se agrada de pessoas que doam roupas e que doam comida durante o jejum. Você tem que aprender esse segredo, cara. E esse segredo está totalmente relacionado com o Salmo 41. Porque no Salmo 41 tem todas as bênçãos de quem ajuda o pobre. Então quando você ajuda o pobre e ao mesmo tempo você jejua, você está trazendo sobre si todas as bênçãos de Isaías 58 e todas as bênçãos do Salmo 41 sobre a sua vida. Irmão Vitor, quais são as bênçãos que estão no Salmo 41 de quem ajuda o pobre? Eu vou ler para você. Olha aqui, Salmo 41. Salmo 41 está todas as bênçãos. Isso aqui é um segredaço, gente. Se você aprender isso e colocar em prática, a sua vida vai ser abençoada. Olha só. Salmo 41, bem-aventurado aquele que atende ao pobre ou ao necessitado. O Senhor o livrará no dia mau. Então a primeira bênção de quem ajuda os pobres, você vai ser livrado no dia mau. Quando você jejuar, você pegar aquela comida e você dá uma marmita para alguém, uma cesta básica, doar um alimento, doar roupas. A Bíblia diz que no dia mau você será livrado. Amém? A segunda coisa que Deus vai fazer com você, a bênção que Deus vai lançar sobre a sua vida. O Senhor o livrará e o preservará.
e o fará abençoado na terra. Então, além de você ser livrado, a sua vida vai ser preservada e você será abençoado na terra, cara. É por isso que tem muitos ricos, como os jogadores de futebol, Neymar, Cristiano Ronaldo, Ivete Sangalo, esse povo famoso, eles ajudam os pobres. Porque essa bênção aqui não é para quem é crente, só para quem é crente. Essa bênção é para quem praticar a palavra. Por isso que tem muitas pessoas que são ricas, que elas acabam sendo mais abençoadas. Por quê? Porque elas ajudam os pobres, ajudam as pessoas. Você quer ser abençoado? Plante bênçãos. Plante sementes na sua vida que vão gerar bênçãos sobre a sua vida. Então, aqui nós estamos aprendendo no Salmo 41 que quem ajudar os pobres será abençoado na terra. E ainda o versículo 2 diz: e não será entregue à vontade de seus inimigos. Cara, os seus inimigos que querem ver o mal de Deus na sua vida, eles não vão conseguir ver esse mal se cumprir. Porque Deus vai te abençoar, porque você está trazendo sobre si todas as bênçãos de quem ajuda os pobres.